Olá moçada, nessa nova videoaula sobre eletrostática a gente vai discutir um pouquinho sobre o trabalho da força elétrica, que incorpora um conceito muito importante dentro da física, que é o trabalho conservativo. Percebam o seguinte, aqui nós temos no quadro representado uma carga elétrica positiva que está inicialmente disposta sobre esse ponto A. E eu estou interessado, supostamente, em deslocar essa carga A até esta carga B. Dos nossos estudos anteriores de eletrostática, nós tínhamos visto que a diferença de potencial entre os pontos A e B pode ser determinado através da razão entre o trabalho realizado sobre a carga, a energia despendida para deslocá-la do ponto A até o ponto B, dividido pelo valor da carga elétrica que está sendo deslocada. Como o objetivo aqui é chegar em algumas considerações sobre o trabalho da força elétrica, eu vou isolar este W de trabalho nesta equação e vou escrevê-la da seguinte forma, que o trabalho é dado pelo produto da carga elétrica pela diferença de potencial entre estes dois pontos. Aí está. Percebam que nessa equação o trabalho pode ser determinado pelo produto destas duas grandezas físicas, a carga elétrica e a diferença de potencial entre esses dois pontos. Lembrando que o trabalho representa uma manifestação de energia e a unidade oficial que é utilizada para se expressar trabalho, uma manifestação de energia, é o próprio Joule. Agora, eu quero que vocês fiquem atentos quanto ao seguinte detalhe. Aqui, nós temos essa expressão que te permite fazer o cálculo desse trabalho. Percebam que não há nada nesta equação que evidencie que o trajeto tomado pela carga para ir do ponto A até o ponto B vai influenciar no valor do trabalho. Não há nada que indique que a distância percorrida pela carga para ir do ponto A ao ponto B vai influenciar no trabalho. Se não há nada que indique que o trajeto tomado pela carga para ir do ponto A até o ponto B vai influenciar no trabalho, isso significa que se eu deslocar a carga em linha reta, se eu deslocar a carga nesta trajetória curvilínea, se eu deslocar a carga dessa trajetória espiralada, o trabalho vai ser absolutamente o mesmo. Se eu chamar o trabalho desta trajetória curva de 1, em linha reta de 2, e esse último trajeto aqui, muito louco, for igual ao trabalho 3, eu posso considerar que o trabalho 1 é igual ao trabalho 2, que é igual ao trabalho 3. Se o trabalho é o mesmo para todos os trajetos, eu posso considerar que esse trabalho da força elétrica é conservativo. O trabalho da força elétrica ser conservativo tem um significado muito peculiar. O trabalho da força elétrica é conservativo. Significa o que, Rodrigo? Significa que o trabalho da força elétrica não depende da trajetória. Este é o significado real do trabalho da força elétrica ser conservativo. O trabalho, não depende da trajetória. Como eu havia colocado no início desta videoaula, esse termo técnico, vamos colocar assim, trabalho conservativo, aparece aos montes dentro da física. O trabalho da força elétrica é conservativo, mas ele não é o único. Há outros trabalhos realizados por forças que também são conservativos, como por exemplo a força-peso. O trabalho da força-peso também é conservativo. Isso significa que não importa o trajeto tomado pelo corpo, o trabalho vai ser absolutamente o mesmo.
Então, deixa eu ilustrar isso aqui um pouquinho melhor. Se eu tenho aqui, por exemplo, um corpo que está nessa posição e eu quero chegar nessa outra posição aqui. A gente sabe que a força-peso nos nossos desenhos é representada por um vetor orientado verticalmente para baixo. Se este objeto for segundo essa trajetória ou essa trajetória aqui, ó, o trabalho também vai ser o mesmo, pois o trabalho da força-peso é conservativo da mesma forma que o trabalho da força elétrica. Por quê? O que nos interessa aqui não é o caminho tomado pela força-peso, não é o caminho tomado pela força elétrica, e sim o ponto final e o ponto inicial. Vejam que o ponto final desse trajeto, o ponto D, vai ser o mesmo se eu for por essa trajetória, esse trajeto ou esse outro trajeto. Se os pontos finais e iniciais são os mesmos, seja qual for o trajeto, o trabalho da força-peso, nesse caso, o trabalho da força elétrica também vai ser igual, seja qual for o trajeto. Então, esse termo técnico de que o trabalho de uma determinada força é conservativo, mais uma vez, significa que o trabalho não depende do trajeto adotado. Isso é muito importante, não aparece apenas na eletrostática, como eu mencionei, extrapola os limites da eletrostática, passando, por exemplo, por uma área da física conhecida como dinâmica, que isso aqui geralmente é trabalhado nessa parte da física. Tá certo, moçada? Mais uma vez, obrigado pela atenção e até a próxima videoaula.